Imagine a cena. Um vale inteiro, não de terra fértil, mas de ossos. Milhares de esqueletos espalhados, branqueados pelo sol e pelo tempo. Não há sinal de vida, nem o sussurro de uma brisa que traga esperança. É um cemitério a céu aberto. Um testemunho mudo de uma tragédia esquecida. O que aconteceu com aquelas pessoas? Por que seus restos mortais jazem ali, desmembrados e sem dignidade? E, mais importante, o que faria um homem, um profeta, ser levado a um lugar tão desolador por Deus? Prepare-se para uma das histórias mais surreais e poderosas da Bíblia, onde a morte encontra a vida e a desesperança se depara com a mais pura e inegável prova de um Deus que restaura. Vamos mergulhar na profecia do Vale de Ossos Secos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então vamos lá! O profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, carregava o peso da derrota e do desespero de seu povo. O reino de Judá havia caído, o templo de Jerusalém fora destruído, e o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, estava disperso e sem esperança. Para eles, a nação estava morta. Eles se sentiam como um vale cheio de ossos secos, sem vida e sem futuro. Em meio a essa profunda crise existencial, Deus escolheu Ezequiel para uma visão que transcendia a realidade. Uma profecia que seria um farol de esperança para o seu povo e para todas as gerações futuras. Em sua visão, o Senhor levou Ezequiel em espírito e o deixou no meio de um vale. Não era um vale de montanhas verdes e rios cintilantes, mas um vale de morte. A Bíblia descreve a cena com detalhes arrepiantes. O chão estava coberto de ossos, ossos que estavam muito secos. A secura não era apenas uma descrição física, era uma metáfora para a total falta de vida, para o tempo que havia passado e para a impossibilidade de qualquer restauração por meios humanos. Deus fez o profeta passar por entre eles em redor, para que ele pudesse contemplar a totalidade daquele cenário de morte. Ele não poderia escapar da realidade do que estava vendo. Foi então que Deus, com sua voz de trovão, fez a Ezequiel a pergunta que ressoou por todo o vale. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Essa pergunta não era apenas para Ezequiel, mas para todo o povo de Israel, para todos os que um dia se sentiram no fundo do poço. Era uma pergunta que desafiava a lógica e a experiência humana. A resposta de Ezequiel foi a única resposta possível para um homem de fé diante do impossível. Senhor Deus, Tu o sabes. Ele não disse sim ou não. Ele reconheceu a sua limitação humana e a onisciência divina. Ele entregou a resposta nas mãos de Deus, o único que poderia saber se a vida era possível naquele vale. Após a resposta de Ezequiel, Deus ordenou que ele profetizasse sobre os ossos. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A cena que se seguiu é uma das mais espetaculares de toda a Bíblia. Ezequiel, o profeta de Deus, se tornou um canal de vida num vale de morte. Ele começou a profetizar, a falar as palavras que Deus havia colocado em sua boca. E no momento em que ele falava, algo começou a acontecer. A Bíblia descreve um estrondo e um tumulto. Não foi um milagre silencioso e delicado. Foi um evento dramático e assustador. Os ossos começaram a se mover, a se chocar, a se encaixar. Crânios se juntaram a vértebras, que se conectaram a costelas, que se uniram a fêmures. Era como um quebra-cabeça de milhares de peças se montando sozinho, mas de uma forma barulhenta e poderosa. Aquele som de ossos se unindo, de esqueletos se formando, deve ter sido um som que ecoou por todo o vale, transformando o silêncio da morte no barulho da restauração. A forma humana estava sendo restaurada, mas ainda faltava algo. Cresceu a carne e a pele os cobriu por cima. A segunda fase da restauração havia começado. Tendões, músculos, veias,
órgãos e pele se formaram sobre os esqueletos. Aquele vale que antes era um cemitério de ossos, agora era um campo cheio de corpos inertes. Eles tinham a forma humana, a anatomia perfeita, mas ainda não tinham vida. Eram como estátuas, prontas, mas sem a essência vital. Aquele cenário, embora menos macabro, ainda era de profunda ausência de vida. Foi então que Deus deu a Ezequiel a terceira e mais importante ordem: profetizar sobre o Espírito. Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A palavra Espírito aqui é a mesma palavra hebraica, ruach, que significa também vento ou fôlego. Ezequiel, obedecendo, profetizou, e de repente o milagre se completou. O espírito de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida. Eles se levantaram, não 1 ou 2, mas um exército grande em extremo. O vale que antes era o palco da morte, agora era o lar de um exército vivo e restaurado. A profecia havia se cumprido em todos os seus detalhes. A profecia de Ezequiel no Vale de Ossos Secos não era apenas uma visão. Era uma parábola viva para a nação de Israel. Deus explicou o significado da visão a Ezequiel. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O Vale de Ossos Secos era a representação da condição espiritual de Israel. Eles se sentiam mortos como nação, sem esperança de voltar à sua terra ou de se reerguer como povo. Mas Deus estava lhes dando uma promessa. A mensagem de Deus era clara: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir delas, ó povo meu, e vos levarei à terra de Israel. Deus estava prometendo que, assim como ele restaurou aqueles ossos secos em um exército vivo, ele restauraria Israel da sua condição de morte e os traria de volta para sua terra. A profecia não era apenas sobre ressurreição física, mas sobre restauração nacional e espiritual. Era uma promessa de que a aliança de Deus com Israel não havia sido quebrada. Eles não estavam mortos para sempre. A esperança não estava perdida. Para nós, hoje, a história do Vale de Ossos Secos é um poderoso lembrete do poder de Deus de trazer vida onde só há morte. Cada um de nós, em algum momento da vida, se sente em um vale de ossos secos. Pode ser o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a falência de um sonho ou uma crise de fé que nos deixa secos e sem esperança. A história de Ezequiel nos ensina que, por mais impossível que a nossa situação pareça, por mais morta que a nossa esperança se sinta, Deus tem o poder de nos restaurar. A palavra de Deus, quando profetizada, tem o poder de unir os ossos de nossas vidas, de cobri-los com carne e de infundir neles o fôlego da vida. A lição mais profunda é que a restauração começa com uma simples confissão de fé: Senhor Deus, Tu o sabes. É a nossa rendição e a nossa confiança no poder de Deus que abrem o caminho para o milagre. É a nossa obediência em profetizar a palavra de Deus sobre as nossas circunstâncias, por mais tola que a ação possa parecer, que ativa o poder de Deus em nossa vida. A história de Ezequiel é a prova de que Deus não está interessado em corpos sem alma. Ele quer restaurar o corpo e o espírito. Ele quer transformar o nosso vale de morte em um exército de vida. E assim como ele fez por Israel, ele pode fazer por nós. A pergunta para nós hoje não é se os nossos ossos secos viverão, mas se teremos a fé para profetizar sobre eles. A história do Vale de Ossos Secos, narrada no livro de Ezequiel, oferece uma lição poderosa e atemporal que ressoa profundamente conosco hoje. A principal mensagem que podemos extrair dessa visão é que a esperança e a restauração são possíveis mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, e que essa transformação acontece pelo poder da palavra de Deus. O vale, com seus ossos espalhados e muito secos,
simbolizava a condição da nação de Israel, que se sentia morta, sem futuro e sem esperança de retorno. Essa imagem de total desesperança é um espelho para os momentos de nossa própria vida, em que nos sentimos derrotados, com sonhos e projetos que parecem mortos e enterrados. A lição aqui é que, para Deus, não existe situação irreversível. Onde a lógica humana enxerga apenas o fim, a fé nos permite ver a possibilidade de um novo começo. A profecia de Ezequiel nos ensina sobre o poder da palavra de Deus. O milagre não começou com um ato silencioso de Deus, mas com uma ordem para que o profeta falasse. Ao profetizar sobre os ossos, Ezequiel se tornou o canal através do qual a palavra de Deus, que é cheia de poder e vida, se manifestou. Isso nos mostra que a nossa voz, quando alinhada com a palavra de Deus, pode ser usada para trazer vida a situações que parecem mortas. A lição é clara. A nossa fé deve se expressar em palavras de esperança, mesmo quando a realidade nos diz o contrário. Finalmente, a história nos mostra que a restauração de Deus é completa. O milagre não foi apenas os ossos se juntarem, mas também a carne os cobrir e, o mais importante, o fôlego de vida entrar neles. Deus não quer apenas consertar as aparências, Ele quer restaurar a essência, trazer vida onde antes havia apenas a forma. A lição é que Deus busca uma restauração integral, que atinja não apenas as nossas circunstâncias externas, mas também o nosso espírito, nos transformando de dentro para fora. A história nos convida a crer que, mesmo em nosso vale mais seco, a voz de Deus tem o poder de nos levantar e nos tornar um exército vivo e cheio de propósito. Então que o amor de Cristo, que nos une como irmãos e irmãs na fé, seja a luz que ilumina seu caminho. Com carinho, seus irmãos em Cristo. Amém.